Salve, salve, galera! Eu fui mais uma vez na área e dessa vez viemos conhecer como que o jornal impresso é feito. Eu tô com o jornal pronto na mão, mas muita coisa aconteceu até chegar nesse ponto. Dá só uma olhada no Fui de hoje. Mas já? Célia Guerra, seu nome? Sim. Guerra é só no sobrenome ou a profissão também é uma guerra? Meu sobrenome e a profissão também exige bastante da gente, sim, com certeza. Nós temos a mística, nós temos a impressão, e a gente até estava comentando ali do jornalista Guerra e do jornalista Nutella, né? Que hoje em dia fica... Mas a gente tem a imagem do jornalista, da pessoa que trabalha numa redação, na edição ou no jornal, nervoso, trabalhando de madrugada, correndo atrás da notícia, vai para impressão rápido, vamos logo ao prazo. É mais ou menos assim? Então, a gente tem realmente uma rotina que é meio puxada, estressante. Tem dias, logicamente, que você consegue ter um pouco mais de tranquilidade do que o outro. E também tem muito a ver com a pauta. Com a pauta, o que é? O assunto que você vai tratar naquele dia. Então, normalmente, os cadernos semanais e algumas pautas de economia e mesmo de política, a gente chama de matérias mais frias, que às vezes elas vão tratar num contexto mais amplo, investigar um pouco mais. Então, às vezes, dá para o repórter um pouco mais de tranquilidade para fazer. Ao mesmo tempo que, por exemplo, na política fazem grandes matérias, mas às vezes as grandes matérias demandam muita pesquisa, muita conversa, muito entrevistado. Isso é diário? Essa divisão é diária? Isso é um protocolo do jornal? Sim, sim. Você faz o quê? A gente começou do inverso, eu quero saber o seu... Então, eu estou na Folha este ano, em novembro deste ano, eu vou completar 17 anos de Folha de Londrina. E atualmente eu sou responsável pela editoria de Folha Rural, que é o semanário de agronegócio que circula aos sábados, quer dizer, circula na edição de fim de semana, e cuido do Caderno Imobiliário, que é uma página que sai no domingo também. Fortíssima, né? Isso, e tenho também os cadernos especiais. Então, às vezes a Folha tem alguns de eventos ou mesmo de um contexto comercial, de uma outra proposta de trabalho, sou eu quem cuido. As coisas avançam muito rapidamente. Em 17 anos, pelo amor de Deus, o que mudou em um jornal impresso, com esse avanço tecnológico, que se fala-se até que o jornal impresso vai se extinguir muito brevemente? O que você vê de 17 anos para cá, com a sua experiência? Vou começar brincando, né? Dentro da própria redação. Quando eu entrei aqui na Folha, a gente trabalhava com aqueles computadores de monitor estendido, né? A gente trabalhava com o programa do DOS. O que é o DOS? Você chegava, olhava aquela tela preta com as letrinhas brancas escritas, era tudo, né? Por comando escrito, Era. Mas eu falo, tem um povo que fala das viúvas do DOS, eu ainda acho que faço parte desse grupo, porque acho que tem umas coisas no computador que o DOS te dava uma liberdade que era incrível. Por exemplo, quando você deletava um arquivo, você conseguia, por algum comando, você recuperava o arquivo em todas as versões que você tinha mexido nele. Aqui... Mesmo após excluir permanentemente? Mesmo após, você deletava... Isso é um perigo para os maridos sem vergonhas hoje em dia, né? Você conseguia salvar. Agora não, se você deletou... Graças a Deus, amém. Deletou. Acabou. E assim, até a própria maneira, como hoje as pessoas estão muito acostumadas com as redes sociais, os jornais da internet, que a linguagem é mais rápida e a quantidade de informação que você coloca também são as mais importantes, a própria linguagem do jornal, ela ganhou assim, ela tem que ser um pouco mais objetiva, mas eu acho que o papel, o jornal impresso, ele não perde a sua importância de forma nenhuma. Exatamente por quê? Porque ele precisou se reinventar. Célia, como é muita gente trabalhando e como essa rapidez é necessária, existe alguma reunião diária? Existe alguém que coordena tudo isso para que tudo saia o mais rápido e o mais perfeito possível? Então, uma vez por dia, os editores de cada caderno se reúnem numa reunião junto com a chefe de redação, a Drica, para a gente fazer um balanço de quais são os assuntos que estão sendo tratados naquele dia. Mesmo porque o jornal tem a manchete e tem as outras matérias de destaque que vão para a capa, que são selecionadas para a capa. A rotina do jornal, como tem as equipes que trabalham de manhã, ela já é prevista no dia anterior. Aí o editor de cada caderno, normalmente ele já prevê uma pauta, um assunto para os repórteres estarem tratando no dia seguinte.
Essas pautas, esses assuntos, a gente recebe por meio de e-mails de pessoas que vêm, mesmo de você estar assistindo outros veículos, mas os próprios repórteres também ajudam bastante, estão antenados e eles mesmos sugerem muitas pautas. E até uma vez saiu uma entrevista do Militão e o Militão fala que o repórter tem que estar na rua. E é exatamente na rua que eles voltam, eles vêm, eles leem, eles têm os interesses e indicam para o editor e isso é determinado. Tem as pautas factuais, que são os assuntos que estão acontecendo no dia, e aquelas matérias mais frias, de comportamento, de saúde, etc., que vão sendo organizadas durante o dia. Aí, quando o repórter chega, ele já sabe o que ele vai fazer, e se a matéria vai ter necessidade de pauta, então o editor... Se no dia anterior, provavelmente ele já deixou uma pauta marcada na editoria de fotografia, ou se a coisa é meio de última hora, o próprio repórter avisa, ó, dá tempo pra gente ir, eu tenho que ir em tal lugar, aí leva o repórter fotográfico junto, e conforme ele vai conversando com a pessoa, levantando as fotos, as informações, as fotos também estão sendo feitas. Aí, a gente tem os horários de fechamento, e esses horários de fechamento acontecem por cadernos. Normalmente, a partir, acho que das 4, 5 horas da tarde, os cadernos começam a ser fechados. Aí, antes disso, o papel do editor começa. Quando o repórter volta, que escreveu a matéria, ele passa para o editor lê o material, vê se tem necessidade de fazer algum complemento, de ouvir alguém, de fazer alguma outra foto, de buscar alguma outra informação, lê, determina o título, escolhe as fotos e tudo mais. Que isso acaba? O horário da Folha agora... O horário limite para ir? 15 para as 10. 15 para as 10 da noite. Tem que estar pronto, já aqui na diagramação, desenho da página todo pronto para baixar para o povo da pré-impressão, para finalizar. Vai para o Parque Gráfico. Vai para o Parque Gráfico. Hoje é dia 15, são exatamente 10 horas da manhã, aproximadamente. E o que está acontecendo aqui agora, que é a manifestação, a greve, etc., amanhã já vai estar na edição do dia 16. Então, é muito rápido. As imagens, a redação, a edição, o jornalismo, é tudo muito rápido. Então, isso que é legal do jornal e a gente vai mostrar para vocês. Vamos para o intervalo, já já a gente volta.